Som. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um domingo, né? Deus nos proporciona para estarmos aqui, para adorar. E dessa vez com mais gente, né? Glória a Deus por isso. As coisas estão melhorando e a gente crê que vai melhorar cada vez mais. E logo a igreja toda vai estar aqui. E a gente vai poder abraçar, a gente vai poder beijar, a gente vai poder estar junto, que é o que a gente gosta de fazer, né? Nessa noite nós vamos adorar o Senhor, noite de Santa Ceia, né? Há muitos meses a gente não toma Santa Ceia. Então hoje temos o privilégio de estar ceando com Cristo. Que você abra o seu coração para que Deus fale contigo nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 53. Santo Deus. Isaías 53. Eu quero pedir para aqueles que podem, se ficarem de pé, para a gente ler, e aí depois a gente já vai louvar o Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como a quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e morto pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha para o lado aí, fala isso para o seu irmão, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e como poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? No versículo 11 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do Senhor, do penoso trabalho do Senhor Jesus, é você, sou eu. Nós estávamos como ovelhas desgarradas,
mas Ele se doou por nós. Nessa noite traga à memória o quanto Deus fez por nós, o tamanho do amor do Senhor, quando Jesus se deu por nós. Que Deus possa falar ao seu coração e encontrar nessa noite corações contritos e quebrantados. Adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e Deus vai falar contigo, vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos esse milagre, esse favor, esse amor incondicional, a qual teu servo Jesus Cristo se entregou naquela cruz por nós. Ele não tinha pecado, como nós acabamos de ler, não achou-se nele dolo algum, nada havia contra ele, nada havia contra a vida dele, nada ele fez para ser condenado, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele abriu a vida dele, Senhor, e nos recebeu com amor, e levou todas as dores, levou tudo aquilo que nos tirava paz. Toda a ira do Senhor se caiu sobre ele, e nós temos paz hoje, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que nessa noite Ele seja adorado, exaltado, engrandecido, que o nome dEle seja exaltado acima de todo nome, nas alturas, porque Ele é digno de louvor, de adoração. Que o nosso coração esteja grato ao Senhor, que nada, Senhor, venha nos atrapalhar de adorar o Senhor com toda alegria, nos despojar de toda a nossa vontade e acreditar e buscar na vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que o teu Filho amado Jesus Cristo fez naquela cruz se prolongará para a eternidade, e aonde nós vamos estar um dia com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, Pai, que o Senhor receba a nossa adoração como aroma suave ao Senhor, o nosso coração grato, Pai, e que nessa noite o Senhor seja adorado e exaltado em nome de Jesus. A paz, amada igreja do Senhor. Que alegria na alma, né? Nós podemos estar hoje para celebrar a ceia do Senhor, para participar da mesa do Senhor. É um privilégio e uma oportunidade que o Senhor nos dá. Graças a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é o nosso amigo verdadeiro. Ele não desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos julga, Ele corrige. Então nós vamos adorar a esse Deus tão maravilhoso, que tem nos dado graça e tem derramado da tua misericórdia, para que hoje a gente tivesse esse privilégio de adorar ao Senhor, porque é um privilégio, né? Então nós vamos começar já aplaudindo ao Senhor com alegria. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Glória a Jesus. Que bom que Deus não desistiu de nós. Que bom que Deus cumpriu a sua promessa, como sempre cumpre a sua palavra, e mandou Jesus Cristo para morrer por nós, miseráveis. E estávamos completamente condenados. Mas o Senhor, Ele mandou o seu único filho, santo, imaculado, para fazer a grande obra, a obra da restauração, para que nós pudéssemos novamente falar com o nosso papai. Que maravilha, glória a Deus. Então vamos continuar adorando a esse Deus, aleluia, agradecendo a Ele por essa tão grande salvação. Glória a Jesus. Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que nos comprou, ungido do Senhor, pelos cravos. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha glória. Digno és, Senhor, sobre o trono
Glória a Deus. Digno é o Senhor de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Com esse mesmo sentimento de adoração, feche os seus olhos, vamos clamar ao nosso Deus, vamos primeiro agradecê-lo, engrandecê-lo. Ah, Senhor, que privilégio, Senhor, estar aqui na Tua casa. Senhor, nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão por Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia que tem sido constante sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta família, Boas Novas que se reúne nesse lugar. Senhor, o nosso coração está cheio de gratidão, porque como a irmã mesmo ministrou aqui, nós pobres, miseráveis, pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos amou tanto, a ponto de enviar seu único Filho, Senhor, para nos resgatar, para nos trazer de volta para perto de Ti. Obrigada, Deus, por esse amor. Obrigada, Deus, por essa graça infinita, por essa misericórdia. Senhor, nesse momento também nós queremos clamar a Ti, porque reconhecemos o Teu grande poder, reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. E Pai, nesta noite nós estamos aqui para clamar a Ti por socorro, para aqueles que estão precisando de um socorro urgente nesta noite, Pai. Estamos aqui para clamar por socorro por aqueles que estão enfermos, que não estão podendo vir para a Tua casa Te adorar junto conosco. Senhor, em nome de Jesus, alcança os lares nesta hora, alcança, Senhor, os leitos de hospitais, aquelas vidas que estão nos leitos de hospitais, Senhor, muitas vezes achando que é o fim, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de transformar ossos secos num grande exército. Ah, Senhor, envia esperança para aqueles corações que estão desesperançados, envia esperança para aqueles que estão achando que é o fim, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, alcança aqueles que estão em casa. Pai querido, não permita, em nome de Jesus, não permita que nenhum sentimento de depressão os alcance, que nenhum sentimento, Senhor, de angústia venha alcançar os seus corações por estarem confinados em suas casas, em nome de Jesus, Deus. Senhor, vem fortalecer cada um de nós nesta noite, Pai. Que privilégio que é nos reunirmos, Senhor, sentarmos à mesa contigo e com os irmãos. Senhor, que esse momento de Santa Ceia, Senhor, que venha trazer fortalecimento para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos olhar para o futuro, olhar para as Tuas promessas, Senhor, lembrar daquilo que nos traz esperança, que é a Tua glória, Senhor, que é a volta de Jesus, para nos levar, ó Deus, para um lugar especial, tão especial que o Senhor preparou. Nos ajuda nessa jornada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta noite. Abençoa aqueles que estão trabalhando, que não puderam estar aqui. Abençoa aqueles que precisam de um trabalho, que precisam de um emprego, Senhor. Senhor, mesmo no momento de crise, eu sei que o Senhor pode abrir portas. Cria portas onde não existe, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor chama a existência aquilo que não existe como se já fosse, Senhor. Em nome de Jesus, é nesse Deus poderoso que nós cremos. Agora também Te agradecemos e Te adoramos, Pai, por aquelas mãos que podem se estender para dizimar e ofertar na Tua casa. Oh, Senhor, que nós tenhamos sempre esse sentimento de gratidão no nosso coração. Porque o Senhor precisa, mas porque a Tua obra na face da terra precisa.
Senhor, levanta corações quebrantados, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada mão que se estender esta noite. Multiplica a tua bênção, Senhor, na vida de cada um. E abençoa aqueles que também não poderão estender as suas mãos hoje, Pai. Que sejam abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, ofertando, cantando, agradecendo ao Senhor. Como é impactante nós falarmos e cantarmos sobre o sangue de Jesus, né? É muito impactante e é um privilégio. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para
teu sangue, ó Deus. Através do teu sangue, Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Continue adorando ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço pela nossa vida. Glória a Deus. Senhor, nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos merecedores, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós somos comprados pelo teu sangue, Jesus. Hoje, Senhor, dor nenhuma, pecado nenhum, Senhor, medo nenhum pode nos tirar, Senhor, debaixo do teu sangue. Hoje nós declaramos que somos livres, Senhor. Nós somos livres contra o pecado. Nós somos livres, Senhor, contra o medo. Oh, Senhor, a tua igreja declara, nós declaramos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse privilégio, Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que se dedicaram a oferecer um louvor gostoso, especial ao nosso Deus, com a certeza e a convicção de que Ele é merecedor. Amém? Eu estou com um sentimento no coração que me fez lembrar de uma expressão de Jesus que diz: desejei ansiosamente comer com vocês esta Páscoa. É lógico que quando Jesus disse isso, ele estava falando de algo numa proporção até difícil de nós compreendermos, porque quando Jesus celebra a última ceia dentro de uma festividade da Páscoa judaica, ele está fazendo uma transição, é um divisor de águas. O cristianismo passa a observar a ceia desassociada do judaísmo. Mas dentro da festa judaica da Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor, que é o que nós celebramos hoje. Amém? Então, quando ele diz que desejava ansiosamente comer aquela Páscoa com os seus discípulos, entre outras coisas, não só para festejar ou celebrar algo que o próprio Deus tinha instituído, mas também para ampliar o conceito de libertação, porque a festividade da Páscoa judaica era a celebração da saída do povo do Egito, da libertação da escravidão do Egito. E Jesus, então, dentro desta festividade, institui a ceia, que é a celebração da retirada mediante o seu corpo, que seria o objeto da celebração do momento, retiraria
todo o povo, todo aquele que crê em Jesus, do poder, dos grilhões do pecado, do Egito espiritual, e nos transportar para uma nova Canaã, a Jerusalém celestial. Então é muito mais amplo o que Jesus fez naquela data, naquele momento, naquela celebração. E olhando para essa magnitude, para essa grandeza da celebração da ceia, nós trazemos para os nossos dias e precisamos observar também. Será que nós estamos celebrando com a mesma intensidade, com a mesma grandeza, com a mesma importância, com a mesma glória? É um pouquinho disto que eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje à noite. Com a igreja aqui presente, com a igreja que está nos assistindo via internet. Eu gostaria de compartilhar 3 verdades, que quando nós olhamos para a ceia, elas são, ou elas pelo menos devem ser destacadas. São 3 verdades, coisa rápida, mas profunda. Eu quero, Bruno, não sei se você vai conseguir me ajudar, colocar apenas um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Quero que ele fique um pouquinho aí, projetado. Está aí? Deixa eu ver se a tradução bate com a minha aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, queremos render graças ao Senhor por este tempo que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigado, Deus. Que privilégio que temos de poder olhar para a sua palavra, para poder estar, ó Deus, ministrando a tua igreja e ter o Senhor como o centro de todas as coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos a inspiração do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, juntos celebrarmos com o Senhor a ceia que o Senhor mesmo a instituiu. É no nome de Jesus que oramos com gratidão. Amém? Muito bem. Durante a refeição da ceia no cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo. Quero que você preste bem atenção nessa expressão que a gente ouve muito nos cultos de ceia. Este é o meu corpo. Então Jesus toma um pão, literalmente, físico, parte esse pão, distribui para os seus discípulos e diz: coma dele todos vós, porque isto é o meu corpo. De igual modo, ele também toma o cálice, enche de vinho, dá aos seus discípulos e diz: olha, beba todos vocês. Isto é o cálice da aliança no meu sangue, em favor de vós. É interessante que quando Jesus toma esses elementos, ele cunha uma frase no texto que diz assim: olha, façam isto em memória de mim. Ou seja, ele está dizendo: repitam isto para se lembrarem de mim. Mas ele não mostrou ele diretamente. Primeiro ele mostrou elementos, os 2 elementos,
que compõem a ceia: o pão e o vinho. Façam isto para se lembrar, ou em memória de mim. Após esta refeição, este evento, que está tudo cheio de significado, e esse significado nos mostram a própria vida de Jesus, porque ele usa os elementos fazendo comparação dele. Então, a visão de Jesus em relação à sua morte: eu vou ser partido, o meu sangue vai ser derramado. Percebam, irmãos, que Jesus está celebrando algo que vai acontecer com ele algumas horas depois. E esse algo que vai acontecer com ele diz respeito a mim e a você, a nossa salvação. Isso que ele manda celebrar, isso que ele manda repetir, diz respeito àquilo que ele fez por nós. E faz por todos aqueles que entendem a importância da morte de Jesus na cruz, e o seu significado, e o seu poder, e o que ela gera, a obra que ela faz na vida daqueles que se encontravam perdidos, como nós outrora éramos, perdidos. Como foi lido em Isaías: andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Então, irmãos, eu gostaria de colocar para a igreja, de colocar para vocês, de trazer para nós nessa noite 3 verdades que se destacam na ceia. Esse é o tema. 3 verdades que se destacam na ceia. A primeira delas é a centralidade da morte de Jesus. Ele está falando de morte, irmãos. Ele está falando do sangue dele que seria vertido horas depois. Ele está falando do corpo dele que seria dilacerado quando ele parte o pão. E foi pelas chicotadas, foi pela coroa de espinho, foi pela lança que furou o seu lado para que o sangue fosse derramado, teve o seu corpo dilacerado. E ele está simbolicamente ministrando isto e deixando um mandamento, deixando um sacramento. Façam isto, celebrem isto. Então, a primeira coisa que nós devemos observar, porque é uma verdade que se destaca, é que a centralidade da morte de Jesus, ele estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Nós estamos fazendo aqui, nos lembrando daquele tempo, daquela obra, não é em memória, não é para nos lembrarmos da obra da cruz, da importância da obra da cruz, dos benefícios da obra da cruz, o qual nós desfrutamos, que a principal é a salvação. Amém? Então nós nos lembramos destas coisas. Quando nós tomamos o pão, tomamos um pequeno cálice simbolicamente representando o corpo e o sangue de Jesus, nós estamos celebrando, rememorando aquilo que ele fez há 2000 anos atrás e que traz benefícios para nós até hoje, que traz benefícios para todos aqueles que creem que Jesus morreu para nos salvar. É isso que Jesus está instruindo para que haja uma celebração da sua própria morte, em memória dele. Agora, Isaías já profetiza sobre isso. Coloca para mim, Bruno, por favor, Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías já profetiza isso, irmãos. Olha para esse texto que está aí. Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressão, ou seja, o seu corpo foi dilacerado, o seu corpo foi traspassado. E por qual motivo? Pelas nossas transgressões, não a dele. Nele não houve transgressão. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós celebramos estas coisas. Isaías já profetizava que aquele evento, que aquele fato trazia cura, trazia libertação, traria libertação dos grilhões do pecado. É interessante. Além do mais, o pão representa não somente o corpo vivo de Jesus, mas também aquele que seria dado em favor deles. E isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele está falando das duas condições do corpo. O meu corpo que vai morrer, mas o corpo vivo também, porque haveria uma ressurreição. Haveria uma ressurreição, e glória a Deus por isso. Então Jesus está falando, enquanto ele fala do pão que representa o seu corpo, ele fala também do vinho que representa o seu sangue, que seria derramado em favor dos seus discípulos. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. O corpo dilacerado e o sangue derramado. Então ele está ensinando os seus discípulos a celebrarem a importância daquela morte. Não, em outras palavras, não se esqueçam da importância da minha morte. Não se esqueçam. Essa morte na cruz é importante. Esse corpo, meu corpo que vai ser entregue na cruz é importante. Eu fico imaginando, só Deus para fazer um negócio desse. Aquele que vai morrer no dia seguinte, que vai passar por todo o sofrimento que ele mesmo sabia, ele está ministrando sobre a sua morte. Enquanto nós, quando se fala de morte, ô dificuldade que temos para digerir esse negócio. Segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor, ela diz respeito ao propósito da morte. A morte era importante, não sem propósito. Ela tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não enviou o seu Filho a este mundo sem propósito. Ele não sofreu, não fez o que fez sem propósito. Ele não foi para a cruz sem propósito. Ele não morreu sem propósito. Ele não ressuscitou sem propósito. Ele não subiu aos céus sem propósito. E ele não vai voltar sem propósito. O propósito maior da volta de Jesus é levar, é resgatar o seu povo, é recolher a sua igreja, a sua gloriosa igreja. Esse é o propósito, o grande propósito. É interessante que Mateus diz que o cálice representa o sangue da aliança. Quando Mateus fala sobre a ceia. É o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Bruno, coloca o Mateus 26, 28. Então é esta a declaração verdadeiramente maravilhosa. Leiamos juntos, olhemos juntos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Olha o propósito, irmãos.
da morte é redimir os nossos pecados, é pagar a nossa dívida. Isso é o que significa remissão, pagar a dívida do outro. Nós éramos os devedores, mas quem pagou a conta foi Jesus, morrendo naquela cruz, no nosso lugar. E louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma declaração muito maravilhosa, que através do sangue de Jesus derramado, em sua morte, nós temos os nossos pecados pagos. Pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus. Deus estabeleceria uma nova aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança através daquele sangue que foi vertido. Irmãos, e isso não é coisa só do Novo Testamento. Se você ler o capítulo 31 do profeta Jeremias, ele fala disso, ele profetiza disto. Dessa nova aliança que Deus faria com o seu povo. Terceira, eu disse que seria breve, mas seria algo maravilhoso, glorioso, profundo para nós. Irmãos, é disso que nós precisamos, é isto que nós precisamos entender. Nós não podemos participar da ceia ou celebrar a ceia de forma banal. Estas verdades centrais não podem passar despercebidas. Não pode ser só mais uma ceia. Tem muita gente, desde que entrou essa pandemia, essa quarentena, nós aqui da Igreja do Nazareno Boas Novas, nós não celebramos a ceia. Eu não fiz nenhuma ceia. Porque ceia é comunhão. Eu tenho dificuldade de achar que via internet a gente tem comunhão. Para ceia, não. Pode ter outros tipos de comunhão. Por isso, preferi não fazer. E ter esse tempo. Infelizmente, alguns irmãos não estão tendo, mas logo, certamente, vocês terão este privilégio também, em nome de Jesus. Amém? Então, a terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dessas verdades. Nos dias de hoje, eu penso que está faltando muito isso. As pessoas não entendem realmente o significado e a importância deste evento, dessa celebração, e não se apropriam destas verdades centrais, maravilhosas, pessoais, que nós temos que, toda vez que olhamos para o conceito de ceia, e não só num culto de ceia, às vezes nós lemos em casa, nos apropriarmos dessa verdade, fazer com que estas verdades saia do papel e passa a fazer parte da nossa vida, fica viva dentro do nosso coração, e a gente possa viver uma vida de celebração. Amém? Não só um momento de celebração, mas uma vida de celebração. E essa vida se vive lá fora. Até porque, irmãos, eu poderia ter até acrescentado aqui. A ceia também aponta para a volta de Jesus. É para ser celebrada até que Ele venha. Então é um testemunho. É uma celebração que vai alcançar muitas outras. O nosso testemunho de celebração de vida cristã alcança outras. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Isso é uma forma de celebrarmos, de nos apropriarmos das verdades de Jesus. Nós precisamos nos apropriarmos dessas verdades. Não foi o que fizeram os crentes bereanos? Que se apegavam à palavra, que conferiam na palavra, que praticavam a palavra. E isso ficou registrado para que a gente possa ter o privilégio de olhar para as Escrituras e ter uma referência de outros irmãos.
que se apropriavam do evangelho, da palavra, a ponto de serem considerados como aqueles que eram fiéis na palavra e no procedimento. Amém? Então nós precisamos, irmãos, a cada vez mais nos apropriarmos dessas verdades centrais do evangelho. No drama ali do cenáculo, da celebração da ceia, da Páscoa e da ceia junto, os discípulos não eram apenas espectadores. É como vou tomar como exemplo a nossa celebração hoje. Eu estou ministrando, mas eu não vou tomar os elementos sozinhos. Os irmãos terão o privilégio de participarem. Jesus está ministrando, Jesus está celebrando a sua própria morte, mas Ele também está dando oportunidade. Tomai dele todos vós. Temos que ser participantes. Deus nos dá o privilégio de sermos participantes. Amém? Então, no drama ali do cenáculo, da celebração da ceia, os discípulos não eram só espectadores, eles foram participantes. Jesus não somente partiu o pão, Ele também distribuiu para que eles comessem. Da mesma forma, o cálice. Distribuiu para que eles pudessem participar. Participemos da ceia do Senhor. Sejamos cada vez mais participantes deste evento, que não pode acontecer de qualquer forma, sem entendimento. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber Cristo como nosso Salvador, o Cristo crucificado, e de nos alimentarmos dele em nosso coração, mediante a fé. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração de meros sentimentos, não foi nada só sentimental, do tipo, não me esqueçam, viu? É importante para vocês não me esquecerem. Não foi simplesmente isso. Antes foi um drama com a grande riqueza de significado espiritual. De forma física, Jesus expõe a grandiosidade da obra espiritual que aconteceria a partir daquele momento. Ele ilustra com os elementos, ele dramatiza com os elementos, algo que aconteceria com ele de verdade e que traria um benefício grandioso para a humanidade, porque a obra da cruz traz benefícios para todos, basta crer. Se creres, serás salvo. Basta crer. Não custa nada. A salvação em Cristo Jesus é para todos. E é isso que nós celebramos. É isso que a ceia representa para nós e que serve de testemunho para aqueles que ainda não entenderam ou não receberam Jesus como Salvador de suas vidas. De repente, você que nos assiste aí na internet, ainda não tinha ouvido o Evangelho de uma forma que esclarecesse, que levasse você a entender a importância da obra da cruz que nós celebramos na ceia, que é para trazer o maior benefício que o ser humano pode receber de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, e é isso que nós celebramos. Você terá a oportunidade, você está tendo a oportunidade,
Ainda que seja aí no aconchego do seu lar, ou aonde você estiver, você olhar para si, olhar para a sua condição, reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Senhor, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida que estás nos céus, e me ajuda, Senhor, a viver uma nova vida, caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, e praticando as coisas que Jesus nos ensinou. Que Deus te ajude, que Deus lhe dê graça salvadora, renovadora, regeneradora, para que você experimente o grande benefício dessa obra da cruz, da morte de Jesus naquela cruz, que trouxe um grande benefício para todos nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa vida e nos dê também graça para continuarmos desenvolvendo esta salvação, como bem recomenda o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Amém? Se você pode, coloque-se em pé, por favor. Eu vou ministrar a ceia e vou pedir a ajuda do pastor Márcio para distribuir os elementos. Você que, à medida que você, pode estar distribuindo, pastor Márcio, à medida que você vai pegando os dois elementos, você pode se assentando e aguardar para que a gente coma junto, tá bom? Pastor Márcio vai estar distribuindo logo os dois elementos e a gente vai aguardando enquanto é distribuído os elementos, para que possamos juntos celebrarmos. Esse é um momento em que a gente precisa refletir, precisa olhar para dentro de nós. Esse é um momento onde a gente faz um autoexame, uma autoanálise, como tem sido o nosso cristianismo, como tem sido a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos corrigir algumas coisas, acertar algumas coisas, colocar em ordem algumas coisas, apresentar diante de Deus e falar: Senhor, me ajude nesta caminhada, me socorre nesses tempos difíceis, não são fáceis, porém com o Senhor nos ajudando, tudo é possível. É a Bíblia que diz que tudo é possível ao que crer, amém? Então, é pessoal, é individual, cada um deve, como diz a recomendação do apóstolo Paulo aqui em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examinar a vida do cônjuge, não é examinar a vida dos filhos, não é examinar a vida do irmão, da irmã, não é examinar a vida de ninguém, é examinar a própria vida. Senhor, como que está? Como eu estou? Estou te agradando? Estou alegrando o teu coração? Se não, é tempo de colocar em ordem, é tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão, é tempo de se colocar diante de Deus e buscar acerto sempre. E Deus, sendo gracioso, certamente purificará o nosso coração. Amém? O texto da primeira carta de Paulo, deixa aí, irmão, que eu usei a mesa aqui, deixa aqui para mim. Segurei que eu sirvo para você também. Põe aí dentro. Não, aqui dentro. Isso. Agora pegue você. Muito bem.
O apóstolo Paulo, dando uma instrução a respeito da ceia, ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos vocês, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto para se lembrarem de mim, ou em memória de mim. Que nós possamos comer esse pequeno pão e nos lembrarmos que ele representa o corpo de Cristo, que foi entregue naquela cruz para ser crucificado por causa dos nossos pecados. Coma e seja agradecido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Queridos, este pequeno cálice representa a aliança de um Deus Salvador com um ser que não merecia, mas pela obra da cruz, pelo sangue vertido, teve os pecados perdoados, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. É isso que nós celebramos. Tomemos este cálice e nos lembremos que ele sela uma aliança do Criador com a criatura, do Pai com o Filho, do Senhor com o servo, e que nesta hora nós possamos celebrar a aliança que o Senhor fez conosco, e que nos coloca dentro do reino de Deus. Tomemos e sejamos agradecidos. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo precioso de comunhão que o Senhor nos proporciona nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui presentes, pela vida das irmãs. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida dos irmãos em casa, no lar. Obrigado pela vida desses que nos assistem. E é possível que alguém assista sem mesmo nos conhecer, porque a internet possibilita isto. Que o Senhor possa, com sua boa mão, com o seu braço forte, te alcançar, te abençoar, te salvar, te santificar, te fortalecer, te renovar, te transformar para a glória dEle. E que cada um de nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, com a certeza, com a convicção, com a alegria no coração de que temos uma aliança com o Senhor. E que possamos nos apropriar destas verdades centrais que a ceia nos mostra, nos ensina. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Pastor Márcio vai passar recolhendo. São descartáveis. E eu gostaria que você que pode, coloque-se em pé, por favor, para que eu impetre a bênção e deixe uma palavra de alegria, uma palavra de gratidão, uma palavra de carinho. O que você quer, linda mulher? Aniversário da minha hoje e agradecer pela cirurgia da Emília. Tá bom. Obrigado pela lembrança. Queridos, eu quero deixar uma palavra de agradecimento e pela igreja que orou e pela igreja que contribuiu por causa da cirurgia que a irmã Emília fez, já em uma das mãos. Então,
nós fizemos um desafio para que os irmãos ofertassem, contribuir, porque foi necessário pagar, porque não dá para esperar via SUS, foi urgente. Agora, depois de 60 dias, precisa fazer a outra mão. Então, eu quero agradecer as orações, o apoio, o carinho, e que você continue, que nós continuemos orando, porque ainda há mais uma cirurgia a ser feita. Amém? E que também precisa ser paga. Então, há tempo de você também fazer a sua contribuição ainda. Você que não fez, tem a oportunidade de fazer. Quero deixar uma palavra de agradecimento a alguns irmãos lá do Nordeste, lá na Paraíba, que fiz o desafio, e alguns irmãos também contribuíram de forma generosa, inclusive. Eu quero agradecer, deixar uma palavra de agradecimento aos irmãos lá da Paraíba, que contribuíram financeiramente, que oraram pela cirurgia da nossa irmã Emília, e que graças a Deus correu tudo bem, está se recuperando bem. Deus abençoe e retribua a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Hoje também é aniversário da Aninha, né? Está no colo, você não tem vergonha não? Mas 7 anos vai para o colo? 7 anos é moça, vem aqui para a gente orar com você. 7 ou 17? Porque tem tamanho de 17. É, né? Tá bom, dá um abraço aqui. Abraço aqui do meu. Põe a mão aqui na minha cintura. Não precisa ficar com vergonha, não. Tá bom? 7 aninhos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Aninha. 7 anos de vida, Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida dela. Continue multiplicando seus dias, abençoando, guardando, livrando e enchendo sua vida, seu coração, ó Pai, da sua graça, seu amor, do seu cuidado, da sua bondade, que ela tenha muitos anos de vida, de preferência servindo ao Senhor sempre com alegria, dedicação, ó Pai, com a saúde, com paz, e que o Senhor dê a ela o crescimento físico que ela precisa, mas também o espiritual e anos de vida e paz. Nós oramos, abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, minha linda? Deus abençoe, viu? Estenda as tuas mãos agora para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Tenham todos uma semana de bênção, de vitória. Vão em paz em nome de Jesus.